Nós vamos fazer o que hoje? Opa, mais uma pessoa. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou avaliar com vocês os dois e-books produzidos, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Aí vou fazendo perguntas, a gente vai conversando para a gente poder fazer essa avaliação em conjunto. E deixa eu fechar o WhatsApp, senão fica pitando aqui. E depois eu vou encaminhar então a tarefa, a atividade, vou fazer as orientações para a divulgação e vocês terão do intervalo até as 6 da tarde para me enviar o material hoje ainda, ok? Quem não conseguir realizar dentro do prazo, justifica, tá? Se eu não receber até às 6, tampouco uma notificação, algum tipo de justificativa, aí o grupo está desclassificado da divulgação em si, tá? Então, deixa eu abrir aqui o primeiro. Tô abrindo errado. Ah, não. Acho que é isso. Aqui, agora achei o certo. Vocês estão visualizando? Falem pra mim se vocês conseguem visualizar. Sim. Sim? Tá. Deixa eu só... Então tá, esse aqui é o e-book do Alunos na Pandemia. Grupo Sair, certo? Eu quero perguntar para vocês a primeira coisa, que é a seguinte: qual o motivo de ter colocado um planeta? O universo, na verdade, com o planeta Terra ali. Tem alguém aí? Alguém pode me explicar qual que foi a ideia, o que vocês queriam? Alunos da pandemia, esse aqui, ó. Maísa, Lucas, Maria Eduarda, Giovana, Júlia. A gente. Eu tô nesse grupo, só que eu não lembro de ter botado um planeta. Mas consegues ver a capa? Oi? Tu consegues ver a capa? Aonde? Na tua tela. Eu não tô conseguindo ver. Eu também não. Também não? Deixa eu parar e fazer de novo, então. Se agora vai. Eu vou compartilhar minha janela e vou abrir aqui. Vocês estão vendo? Não. Tu estás pelo Agora celular? foi. Eu tô. Tá. Então, ó, na capa aqui, luz da pandemia, tem um planeta. O universo, né? Tem um planeta aqui e tem o universo com as estrelas e tudo mais. Fizeram um jogo com roxo e rosa. Eu quero saber qual que foi a intencionalidade dessa produção aqui. O que que vocês pensaram quando fizeram? Grupo. Eu não sei porque, tipo, a gente tinha planejado umas capas, só que acabou. Agora eu nem sabia que tinha sido essa. Aí eu não sei dizer qual é a capa em si. Tá, eu recebi essa e o trabalho inteiro é assim, tá? Quer dizer, trabalho não, livro, né? O livro todo é assim, ó, todo ele. É com esse fundo. Por isso que eu quero saber qual foi a intencionalidade. Porque uma das primeiras aulas, se vocês lembram, é sobre cores. E aqui ele já tem uma quebra, né? Depois voltam o fundo do universo. Sim, a E gente tinha planejado a gente tinha planejado um fundo, tipo, a gente já tinha combinado tudo, só que eu não sabia que tinha mudado.
É, porque não faz muito sentido a sua escolha, sabe? Não tem conexão entre a temática. Qual é a conexão com a Sim, sim. temática? Só por ser bonito não adianta. É bonito pra gente colocar na capa É, do celular, mas não faz muito sentido. As cores são lindas, esse tom de azul aqui, ó, até o mesmo roxo fica muito bonito. É, o roxo ele traz presença, apesar de ter uma conexão com a espiritualidade, mas ainda assim a gente pode, quando a gente faz associação, por exemplo, roxo e rosa, tem uma questão de presença e feminilidade. Ele tem uma quebra entre o mais escuro com o mais claro. Até aí tudo bem, mas o simbólico, porque tem um destaque muito grande aqui no meio. Tem o título aqui em cima e tem um destaquezão aqui, ó. Mas não faz sentido você falar sobre alunos na pandemia com o universo. Sim, sim, eu nem sabia que não tinham mudado a capa do trabalho, ou o resto do trabalho. Porque a gente já tinha feito um trabalho inteiro com um padrão tipo em azul. Só que aí mudaram. Tá, eu vou ver porque eu recebi 2 e-mails. Deixa eu olhar aqui. Tem esse Instituto Crescer aqui embaixo que não sei por que colocaram, tá? Não faz muito sentido. Eu vou abrir aqui, ó. Recebi 2. Aqui, ó. Aqui tem outro. Se abrir. Foi. Vocês estão vendo esse? Sim, Tá, esse aqui é o do EAD Educação à Distância, certo? Cadê? E esse aqui é o que a Maísa enviou. Esse foi o único que eu recebi. Ah, tá. Então, esse outro que tu estás falando sobre o fundo azul, eu não. Deixa eu ver aqui. Eu não. Só tenho esse, tá? Se tem outra produção, eu não sei. Só recebi essa. Eu queria que vocês fizessem essa modificação, porque não tem nenhum diálogo entre a temática e o fundo. Não, Sim, sim. não nos representa nada. Se fosse uma temática assim astrológica, se trouxesse algo, sei lá, sobre, enfim, qualquer coisa, menos alunos na pandemia, não combinou. A cor ficou bem bonita. Se vocês quiserem usar o tom do azul, ótimo, mas esse universo aqui não faz muito sentido. A letra ficou muito legal. Eu gostei dessa letra aqui que vocês escolheram. Poderiam dar destaque nela, colocar aqui no meio, deixar sem esse espação aqui, ó. Ele podia ficar mais juntinho. O pandemia poderia ser maior, talvez, para dar bastante destaque. Tira o. Aqui não dá pra ver, tá? Mas tira esse crescer aqui embaixo, não, não é necessário. A participação dos alunos. Eu não gosto de participação dos alunos. Porque não é algo feito com a participação de vocês, é feito por vocês. Então, não, não faz muito sentido também. Eu acho que participação. A ideia é boa, mas eu, particularmente, não. Em intencionalidade, a participação diz respeito a alguém que fez parte de algo. E vocês não fizeram parte como contribuintes, vocês fizeram parte como autores. Entendem? Os nomes aqui estão ok, optaram por colocar seu nome, tudo bem, não tem problema algum. Vocês utilizaram sempre as duas fontes que eu falei, isso também ficou legal. Sumário ficou ótimo, mas aí se existir um sumário tem que ter página, né? A grande intenção de existir um sumário é ter a página do sumário. Então faltou aqui a página, até porque as folhas de vocês não têm paginação. Então se elas não têm paginação, ó, não tem por que ter sumário. Então decidam. Se tem sumário, tem que colocar o número e tem que colocar a página embaixo ou em cima, tanto faz. E também, se existe sumário, não precisa ser com pontos, porque não são tópicos, tá? São títulos, então pode tirar os indicadores de tópico aqui. Início, gente, tem acento, tá? Início, com acento. O texto, ok, eu já dei uma olhada aqui. Ele ficou bem sucinto. Mantiveram as duas fontes, tá ótimo. Aqui não teve nenhum problema.
eu sugiro que esses textos eles sejam alinhados. Alinhados como? Que eles sejam alinhados sempre à esquerda, aqui, ó, e para lá. Não ao meio, tá? Não façam ao meio. Façam da esquerda para a direita. Aí depois vocês trouxeram como funciona, também foi legal. E uma coisa importante, todos os textos precisam ter o mesmo tamanho de letra. Não dá para colocar aqui um 36 e aqui um 21. Se precisar de 2 páginas para caber esse aqui, beleza, põe 2 páginas. Mas tem que manter um padrão estético. E também manter um padrão de quê? De alinhamento. Ó, aqui tá tudo no meio com esse espação. Olha o tamanho do recuo. Olha esse. Então, por isso que o ideal é sempre colocar na mesma linha lateral, todos eles na mesma linha lateral. Porque aí, esteticamente, ou seja, quando alguém assiste, os buracos aqui desse lado não tem tanto problema. Porque está totalmente alinhado. Tá? Vocês estão entendendo? Aham. Então, tá. Aqui também ficou legal. Todo o texto bem acessível. As dificuldades foram bem legais. O tópico também, mais importante ainda, os tópicos serem alinhados. Aqui, a continuidade. Esse desabafo é difícil de ler, gente. Eu não sei vocês, mas na imagem ficou embaçado. Parece que tá embaçado. Eu não sei se é porque a imagem era pequena e aí vocês aumentaram e ficou assim embaçada. A princípio eu tinha mandado 2, no caso a foto, tipo assim, onde foi postado e o texto escrito certinho, entendeu? Daí eu acho que ela só botou a foto. E o texto o outro texto estava mais legível. Melhor optar pelo legível e se a imagem for um pouco pequena, deixa ela assim no meio, tem problema, e põe talvez essa imagem no fundo, assim, para dar um destaque, mas não precisa puxar ela tanto porque aí não adianta nada, a gente não. Dá pra ler, mas fica embaçado, é estranho. Fica ruim, parece que o óculos tá sujo. Opa, vou ler aqui. Agora, aqui, ó. O retorno das aulas online. Aí traz a questão que é incerto e a conclusão. Aí vocês colocam. Eu realmente não acredito que o que vocês produziram é para as pessoas ajudar de alguma maneira e ajudar. Aqui a repetição, tá? O que eu vejo que essa produção fez? Ela contou o que está acontecendo. Vocês contaram como está acontecendo hoje. Eu colocaria aqui nessa conclusão que a finalidade foi documentar. O intuito foi documentar o que vocês estão passando enquanto alunos na pandemia. Alunos de escola pública na pandemia. Não vejo nada aqui que me ajude a entender alguma coisa. E esse último parágrafo não precisa, tá? Acaba o nosso e-book. Não precisa dizer que tá acabando, que você já tá concluindo aqui. Então, dê uma revisada nesse pedaço. Pode tirar esse último aqui. E pensem nisso. É mais uma documentação do que um guia que ajuda a entender alguma coisa. A entender a funcionalidade. Porque se fosse para ajudar as pessoas a entenderem, ele seria muito mais detalhado. Qual que é o aplicativo, como é que vocês fazem, aí teria prints, teria o excesso de aulas, teria, sei lá, talvez correspondências dos professores, teria notícias do jornal. Aí sim a gente poderia dizer que é um material que ajuda as pessoas a entenderem todo o contexto. Porque o que a gente tem aqui é o quê? São vocês que vão contar o que está acontecendo, quando começou as aulas por causa do Covid, mas não nos explica de fato o que é esse Covid. Falam que tem por WhatsApp, pelo Zoom,
e aí que os professores fazem a aula. Aqui o como funciona. Tem gente. Tá. Aqui tinha esquecido, ainda bem que eu voltei. Esse aqui não vai acento, tá? Fazê-las. Fazê-las tem circunflexo no E e não tem acento no A. Então, aí vocês trazem como funciona, mas não é detalhado, é bem por cima. Trazem algumas dificuldades, que é a parte central, traz um desabafo e coloca a incerteza do retorno, tá? Então, não é exatamente um guia, assim. Entenderam? Aqui não precisa, tá? Porque se é para colocar só informações para contato, colocar só o arroba, ele não diz muita coisa. Eu teria que colocar nome da instituição, pelo menos aquele Instituto Crescer que está lá no começo da página, aqui, ó. Aí poderia colocar o Instituto Crescer, o arroba embaixo e um segundo contato, porque nem todo mundo tem Instagram. E não precisa colocar título aqui, porque é uma página de finalização. Já viram o título do livro na contracapa do livro? Não tem. Tá? Anotaram as alterações? Sim, sim. Então tá. Então aqui fechou. Aqui acabou, tá? Acabou este trabalho. A gente vai passar para o outro. Então tá tudo anotado aí. Alguma dúvida que vocês queriam tirar sobre na hora da revisão? Alguma coisa que ficou pendente quando produziram? Querem que eu repita alguma orientação? Não, obrigada. Tá. Eu entendi bem. Então tá. E aí depois só verifiquem a questão da capa ali, que tu tinhas falado que era uma azul. Aí talvez esteja com alguém ou acabaram mandando errada. Aí depois vocês ajustam isso e acham esse outro trabalho. Então tá, vou agora compartilhar o Educação à Distância, que é bem parecido com esse, inclusive. Aqui, todo mundo tá vendo esse também? Tem alguém desse grupo aí? Estão vendo o trabalho? Eu não tô vendo. Oi? Sim. Um colega falou alguma coisa, mas eu não consegui entender. Gente, eu não consigo ver chat, tá? Falem aí pra mim. Peraí, deixa eu voltar lá. Vai que alguém que não consegue usar o áudio. Ah, tá. Beleza. Então, eu vou voltar aqui. Então tá, olha só. Logo a imagem que escolheram é bem legal porque traz diferente do outro. Daí a gente pode usar o exemplo do colega para nos ajudar a pensar também. Ele tem um contexto aqui de estudos, tem o celular, o caderninho, o rapaz aqui, mas o problema é o contraste. Olha como tá baixo esse contraste aqui. O distância quase não dá para ver. De novo, esse projeto Crescer fica lá pro final, tá? Não vem aqui é só a capa. Então, acho que vocês poderiam deixar o branco de fundo e fazer uma cópia desse texto e um azul bem escuro, para ver se funciona aqui. Porque que acontece? Aqui é azul, então por isso que o branco embaixo é importante. E aqui é branco, então não tem como colocar aqui branco e aqui azul. Depende, talvez até dê, mas aí vocês precisam fazer esse jogo aqui para saber se vai ficar bom ou não, tá? Como só tem a imagem, eu não consigo abrir para mexer para mostrar para vocês. Então, na capa é questão de contraste do título. Não ficou muito próximo à imagem de fundo. Não dá para ver, tá? E tira aqui o projeto Crescer. Acho que pulou. Pronto. Autores. Lembra do espaço que eu falei do recuo? Tem que ter margem. Por quê? Porque dependendo do celular, a diagramação ela expande. Então pode ser que alguém leia só ou TIM. Pode muito bem acontecer. Começar a ler do N aqui. Então
Façam duas páginas. E outra coisa, olha esse alinhamento aqui. Um nome vem daqui até mais a metade e o outro nome vem só esse pedacinho. Tem que ser alinhado, ó, tem que ser dividido ao meio. Se for usar duas colunas, dividir ao meio, deixar recuo dos dois lados e fazer o alinhamento do texto. Não pode ser centralizado, igual vocês colocaram aqui. Tem que ser alinhado, tá? Entenderam? Confirmei para mim se vocês entenderam. Sim. Então tá. Aqui são detalhes estéticos, tá? Coisa que a gente vai ajustando no caminho, bem tranquilo. Então sempre lembrem disso, gente. O alinhamento do texto ele é muito importante por uma questão estética. O que é estética? É a visualização. Quando a gente vê, o negócio tem que ficar harmônico. Olha esse treco aqui. Aqui. Isso aqui não rola, entendeu? E quando a gente põe, então, duas colunas, a gente tem que respeitar a estética da coluna. Tem que ser colunas iguais, não assim. Então, optem. Se vocês fizerem duas colunas de mesmo tamanho, esses nomes maiores, eles vão ficar pequenininhos. Aí é a opção de vocês deixarem todos em uma página só, em duas colunas com o nome menor, ou fazer duas páginas. E a outra coisa, os nomes que se abreviam, é sempre o segundo nome. Então, pode ser André H. dos Santos. É sempre o segundo nome que abrevia, tá? Camila C. Rodrigues. Quem tem 3 ou 4 nomes? Tem alguém aqui? Aqui. Não. Tem ninguém com 4 nomes. Mas o primeiro... Tem eu. Aonde que tá? Não tô achando. Renata Aparecida Pereira da Costa. Pequenininho. Ah, tá. Tá só Pereira aqui. Então, poderia colocar Renata A.P. da Costa. Que aqui não tem o Costa, tá vendo? Aí a gente abrevia assim. O primeiro e o último a gente mantém escrito. E os do meio a gente pode abreviar, tá? Vocês aprenderem a regra de abreviação aí. Tranquilo? Aqui é o sumário de vocês, certo? Eu achei legal essa brincadeira aqui, ficou bem diferente. Mas eu não sei se as pessoas vão entender logo de cara o que é. Eu acho que poderia colocar um P pequenininho aqui, ó. Pra galera entender. Se esse a não ser, deixa eu olhar aqui. Então tá. Ó, o que é o crescer? Isso aqui pode me indicar uma página ou pode me indicar um capítulo. Eu não consigo adivinhar. Então, eu já entendi que é página. Logo, vocês têm que colocar um P, ponto. Aí coloca um P bem pequenininho para ficar bem discretinho e façam o que tá faltando no outro, paginar. Porque não tem número aqui. Ah, daí a pessoa vai lá, número 5, aí ela começa a caçar. Onde é que tá o número 5? Não sei. Não sei onde é que tá o 5. Tá? A introdução ficou bem legal também. Eu gostei. Ficou bem sucinta. Bem legal. Não entendi por que vocês colocaram isso aqui assim. Porque pode fazer parte do texto lá. Opa, aqui, ó. Ficou meio perdido. Entende? Além da quebra da cor. Olhem aqui embaixo na linha. Não sei se vocês conseguem ver. Os autores... Vou diminuir aqui. É que me compartilharam o link, então... Ih, travou. Os autores, eles estão nesse tom aqui quase roxo. Igual as informações de contato, que também ficou meio bagunçado, já vou falar sobre isso. E os capítulos vocês fizeram cores diferentes, também ficou legal. Ele seguiu uma tonalidade. Isso ficou bacana. Foram vários tons de azul, um azul mais água, um azul mais escuro e um azul puxado para o roxo. Mas aqui, o que acontece? Quando vocês trocam de cor, vocês indicam para o leitor que vocês estão trocando de capítulo. Aqui não é um capítulo, isso aqui faz parte da introdução, mas a introdução já está aqui, então o negócio ficou perdido. Entenderam?
Porque já tá aqui, ó, crescer, movimento, cidadania, juventude, uma ONG voltada para a qualificação profissional. Aí aqui, repete. A única coisa que faltaria, se vocês forem colocar, não faltaria nada, porque tem até o município de Itajaí. Pode apagar essa página, tá? Não tem necessidade dela existir. Tá bom? Sim, não. Ah, então tá. Beleza, deixa eu aumentar aqui. O próximo. Ó, o que é o EAD? Mesma coisa lá. Espaço, tá? Espaço. O espaço ele é importante. Olha aqui, o outro tá até cortado pelo meio. Tem um espaço aqui que não faz muito sentido. Se é um texto corrido, tem que deixar tudo junto. Não precisa desse espaço aqui, ó. Tem que verificar. É a mesma coisa. Alinhar o texto. Vai. Tá travando aqui. Aqui também foi legal a perspectiva dos alunos. Ficou bem bacana. Mesma coisa, espaço em alinhamento. A grande questão é o uso de letras. Olha só. Aqui eu tenho uma letra. Aqui eu tenho uma letra. Aqui eu tenho outra letra. Já são 3. 4. 5. Que é a mesma que essa, mas aqui tá em caixa alta, diferente. 5. 6. Essa é a mesma que essa. Essa é a mesma que o título. 7. Eu tenho... Não, essa aqui é a mesma que a outra. É a mesma que essa. Então, eu tenho 6 fontes diferentes nesse texto. Isso aqui tá uma bagunça. A gente tem que escolher aonde que a gente vai inovar. Se vai... Não dá para inovar na letra. A gente tem que manter 3 tipos de letra, ou seja, 3 tipografias e 3 tons de cor. Aqui vocês trabalharam com azul, beleza. Mas, e seguiram sempre no azul, então não tem problema. Por que a gente tem que manter a regra 3-3? Porque isso constrói identidade visual. Então, quando quando vocês construírem a divulgação, tem que manter a mesma identidade visual, mesma tonalidade de azul e as mesmas 3 letras. O ideal é sempre 2, mas a gente pode adicionar uma terceira quando a gente trabalha com manchete. Depois já vou explicar melhor. O que é identidade visual? É a pessoa bater o olho e saber que aquilo é teu. Já viram loja no Instagram que tem sempre a mesma cor no criativo, no post? Mantém sempre o mesmo jogo de cores, as mesmas letras? Já viram isso? Sim. Então, isso é o que a gente chama de identidade visual, é o que marca a pessoa, como se fosse uma marca registrada. A marca registrada desse grupo é tom de azul e 3 letras, então vocês vão ter que reduzir aí. O que acontece? Título, ok. Acontece que essa fonte de título ela tem que levar para todas as fontes de título. O que vocês podem escolher? A capa pode ser uma. Depois, os grandes títulos pode ser a segunda, que são os títulos de sumário e os títulos de capítulo, que são esses daqui, é a segunda fonte. E a terceira fonte é a fonte de texto, que é esse texto aqui, esse texto aqui, esse texto aqui. Todos os textos têm que manter a mesma fonte, tá? Porque isso cria uma identidade visual. Aí a marca, a pessoa consegue identificar o que é título, o que é texto. Outro problema que encontramos aqui nessa produção, mais uma vez, as colunas que não são colunas, tá? Colunas que não são colunas. Por que não é bom fazer isso aqui? Primeiro, porque é uma montoeira de texto, fica poluído visualmente, não tem espaçamento entre uma e outra. Isso aqui é utilizado em modelo de jornal. E aí, o que vocês precisariam para trabalhar com esse modelo de jornal? Imagem. Não tem imagem nesse treco aqui. Ó, talvez botar uma imagem aqui em cima, daí continua o texto. Se não, faz igual vocês fizeram aqui, ó. Tá? E uma última coisa. Olha só o contraste entre esse fundo e essa letra. E esse aqui. Esse contraste é muito baixo. Ó, o branco ele é quase na mesma tonalidade do azul. Esse azul ele é muito claro para usar com branco. Agora, esse azul é bom para usar com branco, porque dá contraste. Entenderam? Esse aqui mesmo ficou complicado de ler. Se a pessoa tem miopia, coitada, vai sofrer para ler esse negócio. Então, esses tons de azul muito claro, eles acabaram
não combinando. Até porque esse azul aqui, ele puxa mais pra verde, né? Tá? Anotaram aí? Sim. Beleza. E faltou a contracapa. O que que é a contracapa que eu falei? É a última página, aqui, entre essa e o final, que seja uma cor sólida ou as informações de contato. Aqui, vocês capricharam na capa inteira. Ficou também muito poluído, gente. Tá muito, muito, muito grande. Olha só a quantidade de coisas. Informação para contato, uma letra grandona, toda gordinha ali, toda bonitinha. Aí depois vem Instagram. Aí tem o arroba, aí tem o site. Aí tem o endereço. Tudo grandão que briga com esse título aqui. Aí depois vem um monte de texto grandão aqui com um treco aqui no meio. Então, o que dá para fazer? Se vocês quiserem manter, tira aqui, título, tira esse título daqui. Vocês vão colocar bonitinho, pequenininho aqui, ó, aqui embaixo. Pequenininho, bem bonitinho, o endereço, o site, o arroba. Não precisa botar títulos, tá? Vocês vão colocar esse aqui, ó. Vocês vão pegar isso aqui, ó, Projeto Crescer. Vocês vão caçar. Vocês vão botar aqui, Projeto Crescer. Rua Hercílio Luz, tarará, tarará. Não precisa de CEP. Aí vai botar embaixo o www e vai botar embaixo o arroba. Bem pequititinho, tá? E aí deixa a cor sólida aqui no final. Entendido? Aqui até dá pra ver, ó, as fontes que vocês utilizaram. Ó como elas brigam entre si. Tem que ser um negócio que fique de fácil leitura. Anotaram? Sim. Beleza. Alguma dúvida para esse grupo? Gostariam de tirar alguma dúvida? Sei lá, alguma ideia? Algo que vocês gostariam de Ô, mudar? prof, eu queria saber alguma coisa sobre o Canva, sobre o aplicativo. Tá. O quê? Tem como a pessoa que criou essa arte, porque, se eu não me engano, foi a Jamile, tem como ela passar o site para outra pessoa editar ele e fazer essas alterações? Para não precisar escrever tudo de novo? É claro, ela deve fazer isso, na verdade. Eu vou te mostrar aqui, tá? Aí você já vê. Deixa eu só abrir. Então eu não sei como funciona. Vou mostrar que daí eu já mostro para vocês como é que faz o criativo da divulgação, tá? Aqui a gente já revisou o e-book, vocês anotaram, então hoje tem que mandar essas alterações até 6 horas. Fechou? Tá abrindo. Compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Conseguem Sim. ver? Beleza, então eu vou pegar aqui uma imagem. Aí vocês vão clicar aqui em compartilhar, como eu ensinei na aula 5, a última aula. Clica em compartilhar, coloca o nome da pessoa e a gente consegue criar um team, que é um grupo. Aí a gente coloca o e-mail de várias pessoas aqui e põe para as pessoas editarem. Dá um enter, aí envia esses convites. É isso que tem que colocar, ó. Não é só para visualizar, mas é para editar também. Aí vocês vão receber por e-mail o convite, vão conseguir entrar e vão conseguir mexer. Vocês podem criar um grupo. Tá? É ali que ela consegue deixar você mexer. Tá bom, entendi. Então tá, aí testa lá e depois me fala. Então, quando vocês... ó, eu tenho aqui, ó, um time. Quando vocês fizerem... Fizerem não, hoje vocês vão fazer o criativo, tá? Vocês vão vir aqui. O criativo é o quê? O criativo é o post do Instagram. A gente vai fazer a vinculação da divulgação pelo Instagram do Crescer, tá? Então, o que que vocês têm que fazer básico, assim, o que tem que ter? Tem que ter o post,
que é o criativo, a gente chama de criativo, mais a legenda, tá? Então, a legenda é o que vai escrito lá no Instagram. Essa legenda é para vocês divulgarem em formato de texto o trabalho de vocês. Então, tem que escrever lá. Deixa eu pensar. Vocês podem escrever algo como: nós, grupo tal, fizemos esse trabalho. Você pode clicar no link na bio do Instagram para poder baixar ou fazer algo mais completo. Compartilhamos com você algumas das nossas percepções sobre as aulas EAD e compilamos todas essas ideias num e-book acessível e gratuito. Clique no link da bio e adquira já o seu. Aí é a legenda. E vocês podem usar essa mesma ideia para fazer a chamada. Como é que a gente tem que pensar num criativo? Deixa eu abrir aqui. E compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo aqui a minha pesquisa? Não, né? Eu acho que eu não compartilhei. Aqui. Agora vai. Estão vendo? Ó, vocês podem caçar assim como eu coloquei. E, gente, abri ontem, antes de ontem, segunda-feira. Hoje não quer me aparecer. Deixa eu ter deixado favorito. Vamos pegar esses daqui. Ó, o que as pessoas geralmente usam nesses criativos que são direto para venda? Por que venda? Ah, mas a gente não vai cobrar nada. Beleza, mas eles estão vendendo a ideia, certo? Por isso que a gente falou de persuasão também no último encontro. Olha só, a gente faz o jogo das imagens. Então, as imagens, elas têm que manter a essência do que significa o trabalho de vocês. Essa imagem pode ser a própria capa do livro ou as cores que vocês utilizaram, certo? Precisa ter a manchete, aqui é New Collection. A manchete é aquele texto grandão, é o que vai vir com um título bem grandão, bem bonito, que chama mais atenção. É aquele gratuito, sale, promoção, 50% de desconto, só hoje, certo? Essa é a manchete. Beleza? Aqui, ó. Olha só. Tudo que chama atenção está em texto maior, com destaque, certo? Captaram a primeira ideia? Manter a cor, manter a fonte e um texto de manchete. O que pode ser o texto de manchete de vocês? Baixe um e-book gratuito. Adquira seu e-book. Conheça. Enfim, pensem no que pode chamar a atenção do público de vocês, certo? Até aqui, beleza? Alguma dúvida? Oi? Gente, alguma dúvida? Tá. Então tá. E depois vocês podem utilizar o textinho que eu falei. Tá vendo aqui, ó, que tem um textinho? Esse textinho é como se fosse uma breve explicação. Uma breve explicação do... Tá, beleza, Thiago. Uma breve explicação do que você tem ali para oferecer, tá? Deixa eu ver. Aqui. Apareceu alguma coisa. Aqui, ó. Ó, tem o livrinho, ó, e-book grátis. Eles colocaram o que maior? O título. E aí tem uma chamadinha. Tá? Utilizaram
uma grande manchete sem texto explicativo. Olha só. Entenda o que é e como implementá-la no seu negócio. E-book grátis, baixar. Esse aqui é o textinho. Uma pequena explicação do que é o seu produto. A manchete, a pequena explicação e ali para você baixar. Ó, será que você está perdendo alunos com problemas na comunicação escolar? É um textinho explicativo. Aí vem o título, estudos. Essa é a ideia. Agora eu vou mostrar, ó, um guia para montar anúncios que vendem, bem pequenininho. E o que é a manchete? O título, Google AdWords para e-commerce. E aí vem o livrinho aqui do lado. Ficou claro para vocês como que é a ideia de um criativo para venda? Tem um aqui, ó, só um download gratuito. É isso que eles querem chamar. Pronto, uma grande manchete, não tem texto. Ficou claro? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vem aqui em criar um design e clica em post para Instagram. Aí ele já vai ser criado no tamanho de vocês. Eu já fiz com os grupos durante a semana, então vou abrir aqui. O que a gente fez durante a semana? Ó, já teve um grupo que era depressão e ansiedade. Tinha o grupo Desigualdade de Educação, Pressão na Adolescência. Então, nós criamos algumas possibilidades aqui. Como é que eu escolho esses elementos? A gente vem aqui em elementos, vem aqui em quadros, e aqui tem computador, smartphone, notebook, tarana, tem aqui o livro, ó. Esse aqui é o livro. Então, você vem... Eu vou abrir aqui que eu acabei fechando o e-book. Enquanto ele abre, então você coloca aqui, ó, como a gente fez. Baixe agora o seu e-book. E aí vem o textinho. O textinho que é o que a gente vai focar, porque em questão de criativo, de produção, é simplesmente isso. Vai lá, pega o tamanho e você vai trabalhar com 3 elementos simples. A identificação do teu material, uma grande manchete e um texto explicativo. Ou a identificação do teu material e uma grande manchete. E o texto explicativo fica para a legenda. Ó, o material e a manchete. O material e a manchete. Ou contexto. Tá? Isso fica... os 3 básicos. Assim. Essa aqui é a forma mais simples de trabalhar. Então, eu já fiz um print lá, porque eu não tenho a imagem. Vocês vão pegar a imagem bem feita. Aqui eu vou fazer um corte bem ruim, mas é só para a gente conseguir trabalhar agora brevemente. Ó, eu fiz o recorte lá da capa e vou jogar aqui. Esse é o livro de vocês. Eu vou apagar esse celular. Vocês podem usar o ícone que vocês quiserem, tá? Até, se quiserem, podem colocar, por exemplo, colar aqui, ó. Eu só quero pegar a capa. Não quero botar elemento coisa nenhuma. Então, você vai jogar aqui pro cantinho. E vai abrir ele aqui. Pronto, eu coloquei aqui no meio. O que eu vou colocar de cor de fundo? Sei lá, vamos ver isso daqui. Coloquei uma cor mais ou menos parecida. Eu vou copiar esse daqui para não tomar muito meu tempo. Pronto. Aí aqui, o destaque eu vou fazer, sei lá, em preto. Vamos alinhar alinhou. Deu. Baixa agora o seu e-book. Isso aqui é a maneira mais simples de trabalhar. Estão vendo? Claro que tá bem mal feito, mas só para vocês verem os recursos. Acompanhando ali, gente? Sim.
Beleza, então esse aqui é o mais simples, tem ali a capa, você joga mais ou menos as mesmas cores e põe uma grande manchete. Aí dá para ser bem mais criativo. Ó, tem o livrinho aqui, bem bonitinho. Deixa eu trabalhar com essa cor aqui. Vamos colocar uma cor mais clarinha. Aí lembrem-se também das cores, tá? O que que as cores vão despertar? Ou sei lá, botar aqui um roxo. Ó, o roxo ficou massa. Depois tem que ajeitar aqui também para ficar direitinho. Põe o livro ali. Vamos pegar aqui o Baixe Agora o seu e-book. E vamos pegar o texto. Agora a gente vai começar a trabalhar com o texto. Vamos lá. Esse alunos na pandemia, qual que é o grande... Anotem essa pergunta aí que eu vou falar para vocês. Qual é o motivo para alguém querer ler esse livro? Quero que vocês me anotem e me respondam. Pensem aí, o que que levaria uma pessoa a baixar esse e-book? Conseguem pensar, gente? Oi, tem alguém aí? Oi. Como eu tô para mudar o texto ali para ser mais algo relacionado à ajuda, tipo, entender melhor sobre o assunto de alunos na pandemia, acho que para tentar ajudar as pessoas a entender melhor o que está acontecendo, já que, tipo, adultos, mais nesse estilo, sobre como eles não são estudantes, né? Tentar entender um pouco mais como está sendo e tentar arrumar uma solução para tentar melhorar um pouco enquanto a gente está nessa época de pandemia. Tá, então o público de vocês são os alunos, ou as pessoas no contexto escolar, ou as pessoas que estão de fora? Qualquer pessoa, porque daí. Qualquer pessoa Mas seria. aí a gente não consegue comunicar com qualquer pessoa, por isso que o público ele é importante. Vou te mostrar por quê. Imagine que eu estou falando com os alunos, de aluno para aluno. Como é que seria uma ideia para minha chamada, para minha legenda, para o meu texto aqui, que a gente vai trabalhar na copy dele? Você está perdido? Você está de saco cheio? Você está sobrecarregado com as aulas EAD? Isso até vale para o outro também. Baixe o nosso guia e compartilhe conosco as suas aflições. Agora, se eu mandar para os professores, você está perdido na transição de fazer aulas presenciais para aula EAD? Baixe o nosso guia e receba uma ajudinha. Se eu falar para os pais, você tem crianças em casa e não sabe como lidar não sabe como ajudar seus filhos a estudarem? Baixe esse guia. Entende? Para cada público eu tenho um texto. Eu não consigo comunicar com todo mundo com um texto genérico. Então eu preciso definir o material, ele antes de ser produzido, já é definido um público exatamente por conta disso. Quem seria o público de vocês? Daí eu acho que seria mais o público, professores, adultos, nesse estilo. Então a gente falaria em contexto educacional, pessoas que se interessam pelo contexto educacional. Beleza, aí a gente já tem pelo menos um norte, que é a palavra educação. Qual é a palavra-chave, qual é a palavra essencial
para os alunos na pandemia? O que traz? Qual que é a emoção ali? Vou parar aqui. Qual que é a emoção? Opa, tem coisa aqui. Mas para saberem... deixa eu ler o chat. Tiago diz, acho que para ter conhecimento de como está sendo os estudos à distância, temos um objetivo. Para saber mais sobre nossa experiência como o EAD, outro objetivo. Para entender como nossas aulas foram elaboradas, para fazer eles terem mais interesse por isso. Daí a gente já fala sobre aula. Tá, então vamos pensar o seguinte. O negócio de fazer texto não é fácil não, tá, gente? A gente vai tentar aprender. Vamos lá que a gente tem meia hora ainda. Ter conhecimento de como está sendo os estudos à distância combina também com a ideia do Pedro, que é entender como as aulas foram elaboradas. Legal. Então, nós temos aqui entender como as aulas foram elaboradas. Tá, vamos lá. Vão pegando o meu raciocínio para vocês irem acompanhando. O que a gente tem aqui? Aulas à distância. Temos deixa eu só fechar um programa aqui que abriu. Pensem no seguinte, palavras constroem ideias. Então, as palavras elas precisam ser muito bem pensadas, porque são essas palavras que constroem ideias na cabeça das pessoas. Essa ideia pode ser muito bem semeada, que é a ideia da persuasão, e fazer as pessoas baixarem o seu e-book por interesse e curiosidade. Ou ela pode ser uma escolha de palavras tão ruim que as pessoas não vão querer ver que material é esse, porque ou não chama atenção, ou passa uma ideia totalmente diferente do que vocês querem. Entenderam? Então a gente precisa pensar muito bem essas palavrinhas aí. Por que isso aqui é importante? Porque às vezes a gente tem a palavra, mas a palavra não traz a imagem que a gente quer formar. Então vamos pensar aqui, entender. Entender é diferente de compreender, todos são sinônimos. Atingir, aprender, assimilar, interpretar, compreender, perceber. O que a gente pode dominar é diferente. Quer entender a aula à distância? Que é diferente de você quer dominar a aula à distância? Sacaram o jogo das palavras? Quer perceber como acontecem as aulas à distância? Quer distinguir aulas à distância de aulas presenciais? Mesmo sinônimo, 3 contextos diferentes. Entenderam? Ficou confuso? Falem para mim. Esse e-book aqui é para as pessoas entenderem ou é para as pessoas conhecerem? Ou para as pessoas aprenderem? O que se encaixa mais? Aprender, conhecer ou entender? O que se encaixa nessa proposta? Tem alguém aí? Gente, vocês precisam participar da aula? Não posso falar com as paredes. O que combina mais com a proposta? A proposta é aprender. A proposta é aprender, que as pessoas aprendam, que as pessoas entendam, que as pessoas conheçam.
Conhecer uma coisa é diferente de entender. Eu conheço aqui o Google Meet, mas eu não entendo como é que funciona. É diferente. Uma coisa é conhecer, uma coisa é entender e a outra coisa é aprender. Aprender ou entender? Entender se encaixa melhor. Legal, então vamos trabalhar com essa. Quer entender o contexto das aulas à distância? Aqui a gente já optou pela palavra que traz a proposta do trabalho e fez uma pergunta que gera curiosidade para o público que vocês disseram, pessoas que fazem parte de um contexto educacional. Então, conheça o nosso e-book e acompanhe toda a nossa jornada. Por quê? Porque aqui é uma documentação. Lembram? Ainda vocês falaram que vão colocar mais coisas, né? Mas é basicamente uma documentação. Então, amados, seria mais ou menos por aí, tá? Assim ou assim. Tá bom? Mas vocês vão trabalhar melhor nisso aqui. Foi só um pontapé para vocês pegarem a ideia da construção de palavras e palavras que constroem imagens. Certo? Entenderam ali? Ficou alguma dúvida? Com isso vocês conseguem produzir alguma coisa a partir daqui? Sim, e aí vocês precisam fazer um criativo daquele ali, até 6 horas. Vocês têm das 3 às 6, são 3 horas de trabalho. 3 horas de trabalho para revisar o e-book, para produzir o criativo e para escrever a legenda. Só em um grupo tem umas 17 pessoas, eu acho que dá. E meu Deus, tem um monteiro de mensagem aqui. Tá, mas não é nenhum aluno perdido. Então tá. Deixa eu fechar lá. Pronto. Então, é por aí. E outro grupo vai pensar a mesma coisa. A educação à distância. Os dois têm um contexto bem parecido. A grande diferença é que a educação à distância, qual que é o propósito da educação à distância? Falem aí pra mim. Qual é o grande propósito? Anotem essa pergunta que ela é o norteador do trabalho. Qual é o motivo para as pessoas baixarem esse e-book? O motivo que alguém vai ter é o seu elemento de persuasão. Certo? Falem aí para mim se a partir de aqui, a partir desse exemplo, vocês conseguem trabalhar nos seus grupos nessa produção. Conseguem trabalhar a partir daqui? Eu vou ficar disponível no WhatsApp, tá? Aí qualquer dúvida, vocês podem perguntar ali no WhatsApp. É mais ou menos assim, tá bom, tá ruim, tá mais próximo, tá frio, tá quente? Aí podem mandar ali pra mim. E aí vocês têm até às 6. A nossa aula é até às 5. Por que eu falo até às 6? Porque às vezes tem alguém, sei lá, precisa sair, fazer alguma coisa pra mãe, fazer alguma coisa pro pai, fazer um negócio na escola. Vocês são um grupo grande, conseguem se dividir, que eu também sei que não tá todo mundo aqui. Então, assim, chegou ali pelas 5, 5 e meia, puta que pariu, falta muita coisa, professora, eu não vou dar conta, posso mandar, sei lá, até às 8, até amanhã, aí vocês me notifiquem, tá? Então, beleza. Aí qualquer coisa, me mandem mensagem. Estou ali disponível para vocês. Aí vocês vão fazer o quê? Cada um vai se reunir no seu grupo respectivo. Aí leva as ideias para lá. Levem as alterações, já dividam quem vai fazer o quê, já se organizem e trabalhem com prazo. Por isso que a gente começou na aula anterior a falar sobre organização, planejamento e prazo, tá? Para vocês conseguirem lidar com esses momentos aí de pressão. Já que todo mundo entendeu, que falaram que conseguem trabalhar a partir daqui,
Então, deu tudo certo. Um beijo pra vocês. A gente se encontra daqui a pouco ali no Whats, tá? Vou deixar vocês trabalharem. E qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Beijo!